Boa tarde, meu nome é Deane Reu, sou professora do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da PUC-Rio e coordeno o grupo de modelagem e simulação multifísica do Instituto Tecgraf. O assunto que eu vou trazer hoje é o assunto de descarbonização, justamente no rumo do Net Zero, né? Então, aqui o evento é um evento de transição energética, mas o assunto de descarbonização fala bastante com esse assunto também da transição energética. A essa altura do dia, todos já entendemos que até 2050 a gente tem que zerar, né, o balanço de carbono. Então, o que talvez seja uma contribuição, que eu pretendo que seja uma contribuição aqui da minha fala, é dizer onde entra a captura e o armazenamento, né, que, para completar e fechar essa conta, parece ser necessário. Hoje, a captura e armazenamento no mundo é ainda muito pequena, a gente está falando ali de 40 megatoneladas ano, e as estimativas são de que se tenha que chegar a 8 gigatoneladas ano para que se consiga fechar a conta do net zero em 2050. Para isso, é claro, a natureza também cumpre seu papel, né? Além da transição energética, a natureza tem seu papel, apesar do homem, né? Mas a minha fala hoje é de ver como a tecnologia, ou tentar trazer alguma oportunidade para a tecnologia contribuir nesse sentido, da captura e sequestro de CO2, mais especificamente pensando no sequestro geológico. Há diversas oportunidades para o sequestro geológico, né? Diversas formações são capazes de sequestrar esse material de forma permanente. Então, a gente tem os reservatórios depletados, as operações de recuperação avançada, os depósitos salinos, veios de carbono e outras rochas sedimentares e rochas ígneas são capazes também de absorver esse carbono e mantê-lo depositado. Importante chamar a atenção que, das operações existentes, a grande maioria, que está aqui em vermelho, é de EOR. E muitas dessas operações não se qualificam, na verdade, como uma operação de redução de emissões ou de captura, porque são a reinjeção de gás produzido pelas próprias operações de extração, reinjeção do CO2 produzido. Mas um número que eu acho que é bastante interessante de chamar a atenção, aqui nessa tabela, o que se mostra são as estimativas de capacidade de estocagem de CO2 em meios geológicos. E o que a gente vê como uma estimativa num limite inferior são números que apontam para uma capacidade muito maior do que aquela que é necessária para fazer a estocagem visando a meta de 2050. Bom, olhando para o cenário global, o que a gente observa é que os pontinhos vermelhos e azuis aqui representam justamente as operações de CCS em meio geológico, e a gente vê que elas se concentram primordialmente na América do Norte, na Europa e alguns outros pontos aqui, né, poucos espalhados pelo mundo. Portanto, há ainda muitas oportunidades, né, para o sequestro geológico. Esse pontinho aqui é a Bacia de Santos, né, uma operação de OR. É a única operação no Brasil. Então, por que buscar formas alternativas para a CCS, já que a capacidade de estocagem em meio geológico é abundante, né? Bom, há várias razões. A primeira delas talvez seja o tempo necessário para se instalar um depósito geológico. Se o tempo vai ser de 5, 10 anos ou mais, desde a seleção do sítio até a sua instalação. Temos também, e é claro que a gente está com tempo curto, né? Quando a gente pensa em 30 anos, se for levar 10 anos para instalar, já é um tempo bem apertado. Depois a gente tem os custos, que não são baixos, as incertezas, por exemplo, da geologia dos locais, né? As incertezas em termos da interação desse CO2 com as rochas onde vão ser estocadas.
Então, a gente não há uma definição assim, ainda clara de qual vai ser o comportamento da rocha quando estiver exposta a esse CO2, né, em termos tanto da geoquímica quanto da própria injetividade do reservatório, o que vai impactar também na economicidade. E, finalmente, a gente tem os riscos, né, riscos de sismicidade induzida, riscos de contaminação de lençol freático, riscos de vazamento, até exudação. Então, são riscos que têm que ser administrados, né? Então, o que isso significa? Desenvolvimento de tecnologia, né? Monitoramento. São várias técnicas, estudos prévios, acompanhamento desses reservatórios. Então, são desafios aí a serem vencidos pela tecnologia em busca de mais segurança, de um maior uso desses processos de estocagem. Ainda assim, fica a pergunta, né? A gente quer estocar o CO2 e quer que ele fique lá para sempre, né? O que é esse para sempre? Centenas de anos. Uma das alternativas, e a pergunta a gente não sabe responder hoje, né? Vamos ter que observar e ver o que acontece. Uma alternativa que parece interessante, que vem sendo estudada atualmente, é a opção da mineralização, ou seja, transformar esse CO2 em rocha. De novo, é a natureza que faz esse processo, isso não é um processo inventado pelo homem, né? A partir do intemperismo de rochas ricas em cálcio, magnésio, ferro, né? O intemperismo libera os cátions de cálcio, magnésio e ferro, isso entra em contato com a água e o CO2 do mar e se transforma naquilo que a gente conhece como as nossas conchas, os corais e até rochas calcárias, né? Mas é um processo de milhões de anos. Então, esse é o processo e o tempo da natureza. Alguns projetos estão estudando alternativas para acelerar esse processo. Um projeto é esse aqui, com olivinas, né, no qual se processa a rocha para transformar em areia, e essa areia de material rico em magnésio é colocada, então, no mar, para que, algum dia, essa areia se torne, então, uma magnesita, que é uma rocha estável, com carbonato estável, né, com carbono. Outras duas operações nessa linha são o projeto CarbFix, que é um projeto na Islândia, que captura os vapores de geotérmicas e separam o CO2 e injetam, então, também em reservatórios carbonáticos. E um projeto nos Estados Unidos, chamado de Wallula, no estado de Washington, que, na verdade, aí é mais um piloto experimental para acompanhar justamente o processo e fazer essa observação do que acontece em campo na injeção do CO2 em rochas basálticas. Mas o que a gente também pode observar aqui dessa imagem é que há basalto, né, tanto vermelhinho quanto amarelo, são rochas ígneas disponíveis para fazer esse tipo de depósito. Bom, e no cenário brasileiro, o que a gente pode falar sobre isso, né? Claramente, a gente ainda que a nossa matriz energética tenha um bom componente aqui de renováveis, a gente ainda tem chão, né, para transformar a nossa parcela de combustível fóssil em renovável e muitas emissões ainda por vir. O Brasil, ainda que a matriz seja aparentemente, né, uma matriz mais verde, a gente tem muitas emissões. Nosso país emite bastante. É o quinto, se eu não me engano, em termos de volume emitido. Então, o sequestro vai ser necessário, na minha opinião, né? E uma oportunidade, talvez interessante nessa linha, estou me atrapalhando aqui com isso, olhando para as nossas plantas de etanol, por exemplo. O ciclo do etanol é considerado um ciclo
de carbono neutro, uma vez que a cana-de-açúcar e mesmo o milho, eles utilizam CO2 e depois, na fabricação, né, no processamento do etanol, há a liberação de etanol para a atmosfera e o ciclo, então, é carbono neutro. Se, ao invés de liberar esse CO2, ele for reinjetado, né, nos basaltos e nos arenitos, nas rochas capazes de absorverem esse CO2, nós vamos ter emissões negativas, ou seja, geram crédito de carbono. Então, também é uma oportunidade interessante no cenário brasileiro. Se a gente olhar aqui, que esses pontinhos amarelos representam as plantas de etanol na bacia do Paraná, né? Praticamente 50% das plantas de etanol brasileiras estão situadas nessa região. É uma região também bastante poluída, portanto, também iria se beneficiar de um sequestro de CO2, e a disponibilidade geológica pelos depósitos de arenito e basaltos presentes nessa região. Então, é um forte candidato, né, para esse tipo de operação. Bom, então eu queria deixar aqui, nesse contexto, algumas provocações. A primeira é: existem riscos associados ao depósito geológico, não há dúvida, né? Alguns eventos, por exemplo, nos Estados Unidos, na Holanda, mostram que ocorre, mas eu acho que a gente tem que olhar isso à luz de quais são as consequências de não sequestrar ou de não utilizar esses depósitos. E aí eu deixo aqui também para discussão esse ponto. Um outro argumento que é usado, às vezes, contra o sequestro de CO2, e aí de uma forma mais geral, é que ele retardaria as mudanças na direção da redução de emissões. Também é mais uma pergunta que fica, e como a gente, como instituição de pesquisa, pode contribuir para reduzir esses riscos. Obrigada.